Utque adlaxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labii reatum, sancte Johannes. Parece grego pra você? Não, não, isso é latim. Também não é nenhum feitiço de Hogwarts. Mas você sabe qual é a relação desses versos com a última música que você ouviu? Não faz nem ideia. Deixa que eu te explico essa história. Houve um tempo na história, isso há mais de 3.000 anos, em que a música só era transmitida oralmente através das gerações, assim como outros conhecimentos da antiguidade. A invenção da escrita gerou uma enorme mudança na maneira como o mundo funciona, a ponto de dividir a história da humanidade em história de fato e pré-história. Afinal, através dela, da escrita, fez-se possível manter ideias, poesias, relatos e descobertas como uma informação existente por muito mais tempo, enquanto a tradição oral era facilmente perdida e modificada ao longo das gerações que as recontavam. Assim como a escrita avançou, permitindo que a filosofia arrumasse em direção às ciências e que a história dos povos hebreu, babilônico, egípcio, grego e romano fossem conhecidas hoje, aqui no século XXI, a escrita da música possibilitou um grande avanço na forma como as músicas são compostas. Um dos grandes passos da humanidade em relação à música foi dado no século XI pelo monge italiano e regente do coro da Catedral de Arezzo, chamado por isso Guido de Arezzo. Guido conseguiu inovar a música através da criação do tetragrama, um sistema de 4 linhas sobre os quais as notas seriam colocadas. Certamente sua invenção derivou da antiga escrita musical, denominada neuma. Por ser esta menos completa do que o tetragrama então criado, foi abandonado de vez pelos músicos da Idade Média. Agora, você ainda lembra dos versos do início desse vídeo? Sim, os versos que se relacionam com a última música que você ouviu. Ele é um canto gregoriano escrito por Paulo, diácono, que foi um historiador germânico do século VIII. O trecho lido é só a primeira parte dessa música, composta em homenagem a João Batista, o profeta. É aqui que as histórias se cruzam. Guido de Arezzo, desesperado para encontrar bons nomes para as notas musicais e sem saber onde recorrer, foi à Praça de Toscana tentar esquecer sua preocupação. E a história foi mais ou menos assim. Apesar de que eu já nem me lembro muito bem, pois tem tanto tempo que isso aconteceu. Estava eu sentado na praça, quando de repente vejo Guido, o regente da catedral, com um olhar desesperado, como quem não estava conseguindo solucionar algum grande problema. Achei que tal problema fosse alguns tenores que não estavam afinando de jeito nenhum, mas logo ouvi ele se dirigindo ao outro músico que o acompanhava. Eu não aguento mais. Eu criei um sistema incrível para parar de usar aquelas neumas cheias de garrancho. Mas agora, toda vez que eu preciso indicar uma nota para um corista, eu tenho que falar que é a bolinha no espaço entre a segunda e a terceira linha de baixo para cima, ou então a bolinha cortada pela primeira linha de cima para baixo. Isso já tá me dando nos nervos. Eu passo o ensaio todo dizendo onde estão as bolinhas e no fim das contas aqueles tenores não conseguem afinar quando chega na bolinha do primeiro espaço entre a terceira e a quarta linha. Basta! O músico que o acompanhava entendeu a situação e tentou solucionar. Olha, Guido, por que você não tenta dar um nome diferente para cada uma das notas? Assim você pode se dirigir diretamente a elas. Ora, claro, essa é a solução mais óbvia. Desde o início eu tentei nomear elas com sílabas diferentes. Começando pela linha de baixo, eu tinha as notas Ki, Do, De, A, Ré, Zo. Mas assim falta uma nota e os coristas estavam achando que eu era megalomaníaco. Eu só queria ajudar. De fato, não parece ter sido uma boa ideia. Mas veja, João Batista foi um grande exemplo de humildade e você costuma cantar aquela música escrita por Paulo em homenagem a ele. Na verdade, você quase sempre está ensaiando aquela música. Se gosta tanto dela, por que não tenta dar nome às notas a partir dela? Seus músicos já a cantaram tantas vezes que não vai ser difícil gravarem os nomes. Boa ideia, meu amigo. Vou tentar achar uma maneira de aplicá-la. Não deixe de vir à missa amanhã. Eu estava mesmo pensando em cantar essa música. É claro que você já percebeu que não foi bem assim que aconteceu. Você sabe que ninguém tem uma memória a longo prazo tão boa. De qualquer forma, vamos reter o que é importante.
A partir de Guido de Arezzo, as 7 notas musicais foram nomeadas a partir das primeiras sílabas desses versos. Eram então Ut, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, San. Assim duraram por um tempo, até que Ut foi substituído por Dó, provavelmente por sugestão de Giovanni Battista Doni, um musicologista italiano e estudioso da música antiga. A sílaba pode ter vindo de seu sobrenome ou da sílaba inicial de Dominus, Senhor em latim. E San foi encurtado para Si, as iniciais de Sancte Johannes, lembrando que o J no latim era pronunciado como I. Ambas as alterações tiveram como intenção facilitar o canto dessas notas, pois também da cabeça de Guido de Arezzo saiu a primeira ideia de solfejo, isto é, quando as notas são lidas e entoadas nas alturas específicas, assim como a primeira técnica de monossolfa, denominada mão guidoniana, que nada é além de uma série de gestos com a mão a fim de representar a linguagem musical, assim como o alfabeto em libras comunica letras através de gestos. Desde então, seja uma sonata de Mozart ou um jazz de Pat Metheny, uma bossa de Tom Jobim, um riff do Metallica, todas as notas que usamos no Ocidente recebem esses mesmos nomes há centenas de anos. Seja lá qual foi a música que você ouviu por último, ela contém sim alguma dessas notas. Do tetragrama surgiu o pentagrama, do prefixo penta porque são 5 linhas, também chamado de pauta musical, que é usado mundialmente há anos, sendo o principal componente da linguagem chamada partitura. É através dela que teremos muito de nosso aprendizado, por se tratar da mais completa forma de transmitir informações musicais a outros que, quem sabe, nunca tenham ouvido a música em questão. Falaremos também sobre a cifra e sobre a tablatura em breve, por se tratarem das 3 linguagens mais comuns da nossa cultura. Então vem, sigamos a nossa jornada na dimensão da teoria musical. Obrigado por assistir e... Você estava esperando um vídeo tradicional onde eu te mostraria as notas na pauta e falaria sobre a clave de sol? As coisas funcionam meio diferentes por aqui. Mas como agradecimento pela sua companhia, vou fazer um vídeo falando sobre tudo isso também. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe para que ele chegue a mais pessoas. E não deixe de se inscrever também, clicando nesse botão grande e bonito que eu vou colocar aqui em algum lugar, para que você não perca nenhuma viagem no nosso Teoriverso. Obrigado.